amados, tem um texto que vocês não conhecem, ele é praticamente inédito na vida de vocês, mas eu gostaria de ler com vocês. Graças. Ele está em João, capítulo 3, no verso 1. Existia entre os fariseus, entre os considerados santos, entre os homens separados, entre aqueles que guardavam a lei a cabo, à risca, aqueles que Paulo se contava entre eles e que dizia, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Por isso havia entre esse tipo de gente um homem, havia um ser humano, e esse ser humano tinha um nome, o seu nome era Nicodemos, e ele não bastasse ser isto que a Bíblia descreve, ele era um dos principais dos judeus, ele tinha ainda uma estrutura de príncipe, de ser destacado entre os seus. Este não usou do seu destaque, não usou da sua especialidade, não quis usar desta luz que normalmente esse tipo de gente evoca sobre si. Mas este foi de noite, ele usou a sombra, ele usou o esconderijo da penumbra, porque ele tinha uma missão arriscada, e é uma missão arriscada para mim e para você, ir até Jesus. Foi ter com Jesus, e ele tinha já o seu discurso pronto. Falar com Jesus é um risco. Jesus não é uma pessoa benquista na nossa sociedade e nem no sistema religioso. Se Jesus chegasse hoje, na maioria dos sistemas criados em nome dele, ele representaria um escândalo. Por isso, se você tem uma boa reputação religiosa, talvez o que você deva fazer é o que Nicodemos lhe instrui aqui enquanto procedimento. Ir no momento em que os olhos não veem, porque senão a tua reputação estará em risco. Se você quiser andar com Jesus, você vai ser contado entre os hereges. Se você quiser andar com Jesus, você vai ser contado entre aqueles que são considerados como pessoas não bem vistas. Você vai ser considerado como amigo de publicanos e pecadores, porque Jesus é desse tipo. A religião não tolera Jesus Cristo, ela cria um Jesus para se valer deste nome e do poder histórico deste nome, mas ela não tem nenhuma relação íntima em espírito com este nome. Jesus e a religião se opõem. Fato é que a religião o crucificou, e o continua crucificando, e nos instruindo a crucificá-lo. Muita gente crucifica Jesus de suas vidas, para não ver as suas vidas desabarem enquanto construção ontológica no dia a dia, enquanto construção existencial na história. Porque se Jesus estiver diante de você, e você estiver diante de Jesus, a sua vida necessariamente passará por um processo de demolição, como ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque a realidade que eu quero construir em 3 dias é a realidade da vida, da ressurreição. Não é a realidade da performance, não é a realidade da estética, não é a realidade da moral, é a realidade espiritual, é a realidade da vida. E isso, nenhum processo, nenhum sistema, nenhum ismo pode produzir na minha e na sua vida. Isso é uma realidade do milagre, isso é um encontro com Deus, isso é a loucura, isso é um fenômeno não explicável.
ainda que a gente tente entender. E por que a gente quer entender? Porque a gente quer saber como funciona. E por que a gente quer saber como funciona? Porque a gente quer ter controle. Religião é controle. Religião é controle. Te ensina a se controlar, te ensina a não tocar, a não pegar, a não ir, a não falar. É rigor ascético, é cerca, é aprisco curto. Não pode falar com aquele tipo de gente, não pode ir naquele lugar, não pode fazer esse tipo de coisa. Religião confia no ostracismo, confia no confinamento. A religião faz com que você e eu confiemos na carne, naquilo que a carne pode produzir, enquanto comportamento moral, ético, social, que não tem nenhuma realidade espiritual. E esse cara vai ter de noite com Jesus. E a palavra de Deus diz que ele já chega expressando uma consciência que ele não consegue suprimir. Ainda que haja nele toda uma estrutura de bajulação, mas falando como psicanalista, a primeira palavra que ele fala diante de Jesus é Rabi, mestre. Isso começa a apontar para uma realidade que isto pulsa nele. Isso de alguma forma pesa, funciona como uma energia, como um poder dentro dele que ele não pode suprimir. Nenhuma palavra pode ser dita antes, porque de fato ele sabe que ele está diante de alguém que é o mestre. E ele não só trata Jesus como mestre, ele trata Jesus como Messias. E ele diz: bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está admitindo a messianidade de Jesus, mas ele admite isso diante de Jesus, porque ele não tem coragem de assumir isso publicamente. É algo que pesa dentro dele, porque ele conhece os sinais, ele sabe, ele é um cara estudado, ele conhece a lei. Ele sabe que ninguém pode dar vista a um cego de nascença. Ele sabe que ninguém pode limpar um leproso. Ele sabe que ninguém pode expulsar um demônio mudo, a não ser o Messias. Ele sabe que estes são sinais que comprovam que o Messias está no meio de nós. E ele faz parte do Sinédrio. Ele faz parte daquela corte que existe para julgar justamente esse tipo de realidade. E ele fala: eu sei que você é. E Jesus não se impressiona com esta afirmação, porque qualquer afirmação sua, seja ela coerente ou não, que esteja desconectada da sua verdade existencial, do seu compromisso com aquilo que você diz, não significa absolutamente nada para Jesus. Você pode dizer para ele: Senhor, Senhor, e ele vai dizer para você: arreda-te de mim, eu não sei nem quem você é. Você pode ter a teologia, você pode ter a doutrina, você pode ter o rito, você pode pertencer ao clero, pode ser o que você quiser. Se a sua expressão verbal for desconectada da verdade existencial, se aquilo não tiver nenhum impacto em você, para Jesus significa muito pouco. Por isso Jesus desconsidera e diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu tenho uma verdade para te dizer: você está morto. O que você chama de vida, eu chamo de não vida. Existe uma necessidade primária para você poder vir na minha presença, essencial, para que possamos ter diálogo, para que possamos ter entendimento. Você precisa nascer. Você precisa nascer novamente. Essa vida que você tem, que você chama de vida, eu avisei para você lá no Éden que isso seria morte.
Eu avisei para você e te dei toda a liberdade, porque o Evangelho é liberdade. Tudo aquilo que se propõe a você como Evangelho e diz assim, não, não é Evangelho. Quando você vai para o texto de Gênesis 2, e Jesus está ali, o Pai, a Trindade, o Criador, o Espírito, então todo mundo ali, porque lá no 1:26, a palavra de Deus diz, façamos. A palavra ali é Elohim, é Deus no plural, é Deus no coletivo, melhor dizendo. De toda a árvore do jardim comerás livremente, não lhe será obliterada, não lhe será ofuscada, não lhe será impedida o acesso a nenhum dos frutos daquilo que existe na minha criação. Você é livre para comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da banana, da maçã, da uva, do que você quiser. Porque vida comigo, andar comigo, é para a gente liberta. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão. Porque o papo com Deus é um papo de liberdade. Como Jaqueline diz, o homem pode ser escravo de tudo, menos de Deus. Você pode ser escravo do seu pastor, você pode ser escravo da sua religião, você pode ser escravo da sua vontade, mas diante de Deus você não vai ser escravo. O que ele traz é uma consciência, porque todo liberto precisa ter consciência daquilo que é e daquilo que não é. De toda árvore do jardim comerás livremente, eu excetuo a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morrerá. O homem morreu no dia que comeu da árvore? Sim ou não? Ele caiu duro, comeu e puf. Não. Então as respostas precisam ser entendidas. Morreu, morreu. Caiu duro? Não. Porque o sopro divino em nós é um fôlego de vidas, não é um fôlego de vida. Quando você vai lá no original, você entende isso. Existem várias expressões da minha e da sua vida. Existe uma vida biológica, existe uma vida da ânima, e existe uma vida o quê? Espiritual. Espiritual. E o que nós vemos é um mundo governado pela ânima, pela psique, pela alma. A maioria das igrejas estão cheias de gente vivendo da morte, vivendo da pulsão, da vida da alma. É um The Walking Dead evangélico. É um bando de zumbi, de gente que sabe falar, parece um rato de Skinner ou um cão de Pavlov. São bem treinados. Você fala assim, finge de morto, ele finge de morto. E aí você dá um biscoitinho para ele depois, ele sai feliz da vida. É um bando de gente bem doutrinada, é um curral. Faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo outro. Veste assim, fala assim, canta assim, come assim, bebe assim. E a gente vai ficando ali treinado. Mas diante de Jesus, a cabeça fica baratinada, fica fora do eixo. Por quê?
Porque Ele está falando numa outra língua. Ele está falando para uma outra dimensão do meu ser. Ele está falando em uma outra perspectiva que eu necessariamente desconheço. Por quê? Porque alguém precisa nascer de novo. Porque está morto. Porque um dia foi vivo, mas morreu. E porque morreu, precisa renascer. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E Jesus então diz assim: eu tenho uma verdade para te dizer, verdade verdadeira. É preciso que você nasça de novo. Senão, a base, a condição de ver lhe é suprimida. Você não vai poder nem ver o reino de Deus. Você vai olhar para mim e vai me ver. Você está confuso porque o seu checklist bateu. Só que você olha para mim e não consegue ver em mim o Pai, o reino, o governo de Deus, a imagem exata de Deus. Você olha para mim e consegue ver só a minha casca. Você consegue sentir o meu CC, Jesus está dizendo. Mas você não consegue discernir o meu espírito. Como eu olho, como eu trato, como eu amo, como eu vivo, como eu escolho. Você precisa enxergar. E aí entra essas questões que a gente de fato começa a olhar e percebe que Nicodemos está em outro planeta. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Ele está achando que está vivo. Ele acha que porque ele tem uma ânima, porque ele tem uma bios, porque ele tem um corpo, ele está vivo. Qual que é a diferença entre eu estar aqui falando diante de vocês e estar sepultado num caixão? Me ajuda. É só tempo. É uma questão de tempo, professor. E se não houver uma vida no Espírito, o que vai falar de mim é a morte. E a gente quer entender como que pode, como que faz, como que funciona. Eu tenho que ir na igreja todo domingo, eu tenho que conhecer a doutrina correta. Não! Isto é autossalvação doutrinal, isto é autossalvação ritualística. Você tem que conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Conhecer, no sentido bíblico do termo, é ser um. Essa que é a ideia do sexo lá em Adão e Eva. Ser um. Respondeu Jesus: em verdade te digo, verdade verdadeira de novo, Jesus dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, Jesus dá a dica aqui, ó. O que está morto em mim? O Espírito. Quem não nascer da água, da palavra, quem não crer na palavra, quem não der crédito à palavra, de que é necessário nascer de novo, de que de fato sem Jesus eu estou morto. Se Ele é a vida, quando eu olho para Ele, eu descubro que mesmo existindo, estou morrendo, que mesmo existindo, estou morto. Porque existir e viver são duas coisas distintas. Sobreviver não é a mesma coisa que viver. Quando eu estou diante de Jesus, é este fato cabal que eu descubro a meu respeito.
Se você não nascer da palavra, se você não der crédito à palavra, de que isso daí não pode herdar o reino de Deus, de que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, você não pode ter um espírito vivificado. Quem não nascer da água do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é? Ele não disse foi carne, ele disse é carne. E aqui a coisa começa a complicar um pouquinho. E o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem cercas, não tem sistemas, não tem medida, não se sabe itinerário, não se pode controlar. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, se você está controlado, se você depende das muletas fora de você, se você depende da cerca e do trilho que alguém pode lhe dar, você não sabe o que é o reino de Deus. Você está vivendo um aprisionamento, uma estrutura que surge para tentar fazer parecer ser aquele que não é, para parecer vivo aquele que está morto. Nicodemos é melhor do que qualquer um de nós, do ponto de vista religioso, moral, ético, social, de qualquer um de nós que esteja aqui. Mas mesmo ele sendo príncipe, tem um fato a respeito dele que é indiscutível: está morto, precisa de vida, está controlado, é um sepulcro caiado, está com muitas algemas. Eu não posso. Esses dias, conversando com um amigo meu que pertence a um sistema religioso fortíssimo, ele me convidou para caminhar. Eu falei, hoje eu não posso, era uma quinta-feira. Eu falei, vamos amanhã, sexta-feira. Ele falou, de manhã? Eu falei, não, eu só posso no final da tarde, de manhã eu tenho paciente, não vai dar para eu ir. Eu falei, então, à tarde eu não posso, porque o sol já se pôs. E a minha religião diz que eu não posso fazer nada depois que o sol se põe na sexta-feira, até o dia que o sol se põe no outro dia de novo. E depois, conversando com ele, eu não ligo se o cara guarda, não guarda o sábado. Para mim isso não é um problema. O problema é alguém achar que Deus prefere que você cumpra uma regra do que tenha comunhão com o seu irmão, amarrado a um sistema. É isso que me incomoda. Porque Deus diz assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele disse, misericórdia quero e não sacrifício. Ele disse, o sábado existe por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando os discípulos de Jesus entraram numa colheita e cataram algumas coisas e colheram, e começaram a comer, os caras disseram, pô, eles estão fazendo o que não é lícito. Aí Jesus falou, vocês precisam entender um negócio. O sábado existe por causa desses caras, não é esses caras que existem por causa do sábado. E eu até do sábado sou Senhor. Trilho, cerca, apertada. Mas o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer que te importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é assim? Você é este ser sem trilhos? Você é um ser da caminhada, do caminho que é Jesus?
daquele Deus que diz assim, sai andando, e você fala, me dá um mapa, e ele fala, não, sai andando, vai para a terra que eu vou te mostrar depois. Mas para que lado eu vou? Para o sul, para o norte, para o leste? Sai andando. Eu sou contigo, só anda comigo, só me reconhece em todos os teus caminhos. Eu vou endireitando as tuas veredas, eu vou construindo estradas no ermo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você não precisa de mapa, você não precisa de GPS. Só anda em mim, anda comigo. Vamos junto. Mas e se eu virar para o lado errado? Eu sou o caminho, cara. Não tem como. Se você estiver comigo, não tem como. Não importa, qualquer caminho, qualquer vereda é vereda. Por quê? Porque você é como o vento em mim. Você não tem estradas, você não tem itinerário. Você vive. Então, Nicodemos tem que perguntar, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus está aqui agora dando uma cutucadinha em Nicodemos, porque Nicodemos chegou dizendo que ele era mestre, falando, Jesus, Rabi, e agora ele diz assim, tu és mestre na morte, tu és mestre no fedor, tu és mestre no necrotério, tu és mestre lá no sepulcro caiado. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratamos de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se eu vos falar das celestiais ou das espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida. E vida eterna, gente, não é existir para sempre. Eu te garanto, você não suportaria mais 100 anos de vida como você está, que dirá viver como você está eternamente. Vida eterna é uma qualidade de vida. O que você vê é gente vivendo da pulsão. O que você vê é gente vivendo a partir da sua ânima. E nesse sentido nós precisamos dar crédito a Darwin. E não só a Darwin. Quando você olha para Eclesiastes capítulo 3, verso 18, o que lá está escrito? Qual a conclusão que Salomão chega? Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo, como o quê? Como que está ali? São com os animais. O que você vê hoje é um bando de gente animada, vivendo na sua alma, com as incertezas e as inseguranças e os apetites da alma, tentando satisfazer os apetites da própria alma, como qualquer animal, como a cadela no cio, como o leão faminto, como a hiena oportunista. Vão vivendo a partir da sua ânima, só que desfrutando de uma consciência, de um refinamento, de uma inteligência mais aprimorada, talvez, capaz de desenvolver tecnologia, desenvolver sociedade, se bem que tudo isso pode ser considerado como um atributo divino, por esta graça mantenedora de Deus, mas um ser animal, um bruto, um animal, um ser que mesmo refinado, mesmo sentando ao lado da rainha da Inglaterra, e a própria rainha da Inglaterra, em si mesmo, é um animal.
É esta a conclusão que Nietzsche tentou nos trazer, essa é a conclusão que Darwin tentou nos trazer, essa é a conclusão que a ciência nos traz, de que você e eu somos animais, e animais os somos, se não nascermos de novo, se não tivermos vida no nosso espírito, se não dermos crédito à palavra de Deus, que é o poder de Deus para dar vida. O esperma de Deus é a sua palavra. Caso contrário, podemos desenvolver religião, podemos desenvolver esportes, podemos desenvolver literatura, podemos fazer o que quiser, tudo isso será uma fagulha, uma centelha da vida divina, mas a morte porá um fim, e você verá e perceberá que você não cabe, que você não se contenta, que você não consegue dizer não a si, ao seu apetite, à sua vontade, ao seu desejo, à sua maneira de pensar e de ver, e tenta controlar a si e aos outros, tenta a aprovação dos outros e tenta aprovar os outros para si. Mas se alguém faz o que você não quer, você de fato quer matá-lo. Se você é privado de algo que você considera que é seu, como um animal que com fome, alguém lhe tira um pedaço, um naco de carne, sai atacando todo mundo, como se a única realidade que tivesse era aquele pedaço de carne ali presente. E aí a gente estende isso para qualquer área da vida, é no casamento, é no trabalho, é nos estudos, é em qualquer área da vida. Gente faminta, gente descontente, não há nenhum pacificamento na alma, não há nenhuma saciedade, eu não estou satisfeito. Aquele salmo que eu li no começo passa a ser um negócio assim inteligível. Como que Deus é o meu pastor e eu não preciso de mais nada? Porque eu me considero, eu me vejo a partir do que eu vejo. Só que o justo viverá da... E a fé é o que, meu irmão? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? É o que a palavra de Deus diz de mim. É por isso que Lucas lá em... é por isso que Jesus lá em Lucas 9,60, quando incitando alguém a andar com ele, e alguém diz assim: Senhor, deixa só enterrar o meu pai está nas últimas, eu dou mais 6 meses para ele aí, ele já morreu, daí eu vou fazer um rolê com o Senhor. Ele diz assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não perca tempo com isso, vamos pregar o Evangelho junto, porque o que você vê é um The Walking Dead, o que você vê é um bando de gente sobrevivendo, mas no meu reino ninguém sobrevive. O meu reino não é ufa, escapei, o meu reino é vida, e vida com abundância. É gozo, paz, alegria no espírito. O meu reino é amor. O meu reino é domínio próprio. O meu reino é perdão. O meu reino é misericórdia. O meu reino é generosidade. Quando você não trabalha com as categorias do reino de Deus, por exemplo, na generosidade, você tem que ameaçar o povo. Você tem que dizer que o povo, se ele não der dinheiro, o gafanhoto vai comer, né? O povo vai lá comer do gafanhoto, põe dinheiro. Você tem que trabalhar com a cobiça da ânima do povo, dizendo: você não quer ter mais dinheiro? Então põe dinheiro aqui. E aí o povo vai dar, e você mantém a coluna da ganância existindo, chamando isso de santo. Mas isso é perverso. Por quê? Porque não tem a vida. É necessário nascer de novo. Importa-nos nascer de novo. Quem não nasce de novo não pode dialogar com Cristo. E nascer de novo não é um dogma, não é um rito, não pode estar confinado a nenhum sistema. É um mistério, é um milagre, dado a qualquer um, não a especiais, mas a qualquer um que quiser. Amém. Quem quer, venha a mim e beba. Aleluia. Quem quer.
Efésios 2, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele está falando com a igreja de Efésio. Ele pressupõe aqui um novo nascimento dessas pessoas, mas ele descreve como que era este estado antes de viver do Espírito. Andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todo mundo é. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É este juntamente que você e eu precisamos nos atentar. Quando estamos unidos a Jesus, estamos unidos em toda a sua obra. Quando eu estou identificado em Jesus por meio da fé, eu sei que em Jesus eu fui julgado por Deus. E qual foi o veredito? Morte. Em Jesus eu fui julgado, fui condenado, fui morto, fui crucificado. Em Jesus eu fui ao inferno, e em Jesus eu fui ressuscitado dos mortos. E não para por aí, amados. Em Jesus eu fui ascendido aos céus. Em Jesus eu estou assentado à destra do Pai nas alturas. Em Jesus eu sou herdeiro do Pai, eu sou co-herdeiro com Jesus. Tudo que Ele é, eu sou. E Ele já falou de antemão que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque nós e Ele temos a mesma origem. Tanto os que são santificados, como aquele que os santifica, vêm todos de um só, Hebreus 2, que é o Pai. Amados, é desse tipo de loucura que nós estamos falando aqui, de uma realidade com conteúdo. Eu não quero saber que roupa você usa, eu quero saber que espírito lhe habita. Eu não quero saber se você é um bom moço ou um mau garoto. Eu não quero saber se seu comportamento é adequado ou não. Eu não quero saber se você pertence a um sistema religioso ou não. A única pergunta que eu tenho para lhe fazer é se você é vivo. Esta vida lhe é dada, está aí. Por isso que o texto termina dizendo em Efésios: pela graça sois salvo. É graça. Você quer? Diga: Senhor, eu quero a tua vida, eu quero viver não mais eu, mas viver pela vida de Cristo em mim. Eu quero ser vivificado no meu espírito, eu quero não andar segundo as pulsões que eu vejo na minha carne, não reprimindo-as como a religião me ensina, porque a vida cristã não é uma repressão da vida velha, é uma expressão da vida nova. Quando a gente não tem vida nova para ser exprimida, a gente começa a reprimir a vida velha. Um jovem veio falar comigo há um tempo atrás. Ele tinha um problema com masturbação, e ele foi falar com o seu pastor, e o seu pastor disse a ele assim: você não pode assistir TV depois das 10 da noite. Esta é a solução. Se você não tem vida nova para contar, você tem que usar a repressão para tentar controlar. Controle não é o mesmo que equilíbrio, não é o mesmo que
que o fruto do Espírito produz em nós como domínio próprio. A grande questão é como você se vê. Porque como você se vê, tem duas maneiras: pela fé ou por vista. Paulo vai trabalhar isso no capítulo 7 e 8 de Romanos, eu não vou lá, mas ele diz isso a nós. E no capítulo 5 de Gálatas, ele diz assim, versos 16 e 17: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Às vezes eu estou andando na rua e passa uma mulher por mim e eu sinto na mesma hora a minha carne falar, a minha carne desejar, a minha carne querer, a minha pulsão falar assim, nossa. E aí eu tenho duas maneiras de agir: tentar reprimir isso, dizendo não posso, e virar um tarado, igual o Paulo vai dizer, que eu não conheceria a concupiscência, a lei não me dissesse não cobiçarás. Ou entender que pelo Espírito eu posso mortificar as obras do corpo, da carne. Entender que aquilo não me é um prazer legítimo, não é algo que eu não possa. Eu posso. Vou para o inferno por causa disso? Não. Inferno não é mais uma questão para mim. Quem nasceu de novo passou da morte para a vida, para que não seja uma barganha. Mas eu tenho uma consciência, eu tenho um coração com o coração de Jesus. Dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus, eu fui unido a Ele. E eu não vivo mais nas categorias do pode ou não pode. Eu vivo nas categorias da vida. Eu sei o caminho da vida, porque a vida habita em mim. Então, quando eu sou tentado, e a palavra de Deus diz, Jesus nos ensinando, não nos deixe cair em tentação, Ele não diz, não nos deixe ser tentado. Ele diz, não nos deixe cair em tentação. Homologar a tentação como pecado é dizer que Jesus pecou, porque Ele foi tentado em tudo. É ter a liberdade de se ver a partir do Espírito e dizer, Senhor, socorre, porque este não me é um prazer legítimo, este é só um apetite da minha carne, esta não é a direção do amor, da vida, da bondade, da verdade. Sustenta aquilo que as pessoas chamam de testemunho e que nós chamamos de caminho da vida. Não me deixe, Senhor, cair em tentação. Uma vez eu falei sobre isso em um outro lugar, e eu recebi uma enxurrada de e-mails onde já se viu um pastor falar isso. Onde já se viu? Onde já se viu. A vida cristã, como você se enxerga? A partir dessa casca que está morrendo? A partir dessa ânima que é um sopro? Ou a partir do Espírito? Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem na mesma dimensão, em Espírito e em verdade. Se não é Jesus, se não é a obra do Calvário, se não é o milagre de ser unido, de ter vida em Jesus, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A gente só faz é fingir, a gente só faz é mentir, a gente chama as trevas como meio de existência. É por isso que Nicodemos vai de noite ter com Jesus, porque eu vivo nas sombras, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que pratica o mal
aborrece a luz. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras, porque suas obras são feitas em Deus. Quem não vem para a luz não vai para que suas obras não sejam questionadas, né? Eu conversando com um irmão muito querido, ele começou a acompanhar aqui o Destruindo a Religião, ele começou a acompanhar aqui as reuniões de domingo, do Graça Bruta, e daí um dia ele chega à seguinte conclusão e ele expressa, ele diz assim: eu sou um fariseu. E eu disse a ele assim: mas quando você diz assim, eu sou um fariseu, nesse mesmo instante você deixou de ser. É como a mentira, quando você diz assim, eu menti, a mentira morre como mentira e renasce como verdade. Quem vem para a luz, quem sabe que não há condenação, quem vem para a luz, quem sabe do muito amor com que Deus nos amou. E onde esse amor está declarado? Olhe para a cruz do Calvário, amados. Ali está a maior declaração de amor de Deus. Eu não sei o que fazer, se Deus é doido, eu não quero nem saber. Mas Ele era o único que podia me condenar. Mas Ele resolveu me defender. Ele se tornou o meu advogado contra Ele mesmo. Eu constituo Deus, meu advogado contra Deus. É briga de cachorro grande. É Deus dizendo: a justiça eu vou pagar. Não importa se você é um príncipe ou um mendigo existencial, melhor, social. Eu tenho vida para você se perceber para além da sua animalidade, para você se entender não como um animal, mas como um ente espiritual, um filho de Deus, que tem um espírito unido ao Espírito de Deus, e que goza da presença do Espírito Santo habitando no teu espírito. Essa é a verdade do Evangelho. É assim que nós somos chamados. Não tem explicação. É o vento. É assim que é. Ou você crê e toma posse disso, irmão, ou você vai querer entender esse troço e não vai conseguir, não. Só recebe isso. Só recebe isso como dádiva, como graça, como salvação, como vida para você, para sua família. Porque se a salvação chegar em você, a salvação chega na sua família. Caso contrário, vamos fazer qualquer outra coisa. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Caso contrário, é religião, não evangelho. Vamos orar? Pai querido, é muito bom, Senhor. É muito bom, mas também gera um trevo em nós, Senhor. Parece bom demais para ser verdade, porque nós estamos acostumados à maldade, à barganha, às negociadas, às interpretações, porque nós estamos sendo treinados a nos ver a partir da nossa animalidade, da nossa ânima, dos nossos apetites, das vontades do nosso pensamento. Mas, Senhor, a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua Palavra. E ouvir da Tua Palavra não é ficar ouvindo pregação. Ouvir a Tua Palavra é dar crédito à Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, esta fé para crer que em Cristo Jesus nós fomos mortos e ressuscitados. Que hoje nós vivemos pela fé e vivemos uma vida no Espírito, mediante a qual nós podemos, Senhor,
obedecer, nós podemos andar na Tua palavra, nós podemos dizer não a nós mesmos. Isso é uma liberdade imensa, porque aquilo que nos aprisiona é a nossa vontade. Mas Jesus manifestou a sua vontade. Ele disse: eu não quero beber esse cálice, eu não quero ir para a cruz. Se tiver uma outra alternativa, eu prefiro. Mas para além das minhas vontades, para além daquilo que eu acho, para além daquilo que eu prefiro, para além das possibilidades, Pai, seja feita a Tua vontade. Venha a nós o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que ela é no céu. Senhor, a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, Senhor. Ela gera vida para os nossos ossos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, está aqui as nossas vidas. E está aqui, Senhor, muitas famílias representadas. Em nome de Jesus, dá-nos fé, dá-nos a coragem de saltar, Senhor, de ir para a luz, de falar com o Senhor à luz do meio-dia, sabendo que diante do Senhor a gente vai desmoronar, mas em 3 dias o Senhor vai erguer a realidade que de fato importa. E o Senhor estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Por isso, Pai, gera vida por meio da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus o Cristo. Amém.